Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre o argentino Thiago Almada, jogador que recentemente chegou ao Botafogo e junto com todo o time está tentando aí alcançar o título da Libertadores da América, do Campeonato Brasileiro e vem sendo um dos destaques do Fogão nessa temporada de 2024. Então é sobre esse jogador que recentemente veio da MLS para o futebol brasileiro e está causando um impacto muito grande no Botafogo que a gente vai falar no vídeo de hoje. Começando com alguns dados pessoais de Thiago Almada. O jogador é argentino, como eu falei anteriormente, tem 23 anos ainda, então é um jogador que foi revelado muito cedo na Argentina, foi para a MLS, foi destaque lá na MLS também, e aí o Botafogo enxergou um grande potencial para reforçar a sua equipe com esse jogador, um jogador que sempre foi muito bem na Argentina, depois nos Estados Unidos, foi seleção de base do seu país, então foi por isso que o Botafogo trouxe esse jogador e ele está causando um impacto muito grande agora, e só tem 23 anos. 1,71 m de altura, é baixinho, mas para um jogador que joga no meio campo isso não faz tanta diferença. É um jogador mais criativo do que combativo, por exemplo. É destro e atua como meia do Botafogo. Então é um jogador aí que veio recentemente para o time, joga de meia, a gente vai explicar onde exatamente ele joga, mas ele vem entregando boas performances para o time do Botafogo. Um detalhe, rapidinho, é que Thiago Almada passou por 3 clubes, se a gente contar o Botafogo. Ele foi revelado no Vélez Sarsfield, depois foi para o Atlanta United e agora veio para o Brasil. Falando sobre as características de jogo de Thiago Almada, o Botafogo joga no esquema, na maioria das vezes, com Arthur Jorge, num 4-2-3-1. Almada joga de ponta, usando mais o corredor central, liberando o corredor esquerdo para Alex Telles. Alex Telles, que fez carreira aí no Manchester United, jogou no Sevilha, disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, hoje se encontra no Botafogo, e o ajuste tático, como vocês estão vendo aí no vídeo, basicamente acontece da seguinte forma. Thiago Almada, ele foi forjado como esse meia, número 10. Ele é um jogador extremamente criativo, que tem uma inteligência para jogar futebol muito alta, tem bons passes no último terço, mas o que Arthur Jorge faz com o Thiago Almada? Ele coloca o Thiago Almada inicialmente pela ponta esquerda, mas trabalhando sempre pelo corredor esquerdo por dentro. Para quê? Para liberar o corredor esquerdo na amplitude para Alex Telles, que é um lateral que consegue chegar bem à frente, que tem uma boa batida na bola, é um lateral técnico, ou seja, ele busca essa profundidade para cruzar na área para os atacantes do Botafogo. Então, Thiago Almada, ele tem um comportamento de ponta, mas é um ponta com características mais de armação, com uma função muito mais de dar assistências, de penetrar na área do adversário para deixar esse corredor inteiro até a profundidade para Alex Telles. Então é assim que o posicionamento do lateral esquerdo do Botafogo funciona com o Thiago Almada. Capacidade altíssima para criar no último terço, buscando dar passes em buracos para que esse passe seja fundamental em alguma jogada. Então, quando a gente assiste Thiago Almada jogar, a gente percebe um padrão muito interessante no jeito de jogar dele, que é aquele padrão de achar buracos na defesa do adversário e pifar, e dar um passe muito decisivo para algum atacante, para algum lateral que esteja se posicionando por ali. Ele é um lateral armador, como eu havia dito, criativo, que tem um bom passe, mas isso de achar os buracos, os espaços que aparecem entre lateral direito e zagueiro pela direita, entre os dois zagueiros ou entre o lateral esquerdo e o zagueiro pela esquerda, acontece muito com o Thiago Almada, de perceber esses buracos e tentar deixar algum jogador mais ofensivo que ele na cara do gol, utilizando essas brechas. Então, é um jogador que tem que ter um raciocínio muito rápido e uma precisão também muito eficiente para poder dar esses passes exatamente dentro dessas brechas que se abrem no último terço. Então, é uma característica muito importante dele e que o Botafogo a usa de forma excepcional, assim, quando quer machucar time, sobretudo em blocos baixos, para que esse jogador consiga desfrutar, consiga entregar no último terço. Falando mais aqui sobre algumas características do argentino, é um jogador corajoso para finalizar de longa distância. Então Thiago Almada é um jogador que, óbvio, ele trabalha ali no último terço, se associando com o lateral esquerdo,
com o centroavante. Às vezes ele também atua pelo corredor central, e uma característica importante em relação à finalização desse jogador é que ele não tem medo de arriscar. Ele geralmente bate ali entre o círculo central e aquele semicírculo da área do adversário. Quando ele está fora da área também, em relação à área do adversário, logicamente, ele arrisca de fora da área. Os seus chutes são bem coordenados, direcionados. É um jogador que demonstra um poder muito preciso de finalização, em força e em direcionamento. Vocês que sabem meu time, né? Eu torço pelo Sport, e no Sport a gente tem um jogador com características muito parecidas em relação a jogar futebol, a criatividade, a dar passes, que é Lucas Lima. Só que no Sport, Lucas Lima, ele não é um jogador que bate tanto de fora da área. Ele demora até para bater de dentro da área. Ele tem uma dificuldade, e não é nem por questão de fundamento, é de coragem, digamos assim. Ele prefere dar muito mais uma assistência do que bater no gol. Já Thiago Almada, ele não tem essa timidez, digamos assim. Ele é um cara que consegue finalizar de fora da área, e ele faz isso bastante. Então é uma característica importante do argentino. Seus chutes, como eu havia falado, geralmente são bem direcionados, fortes, a ponto de ameaçar a meta adversária. Então não são chutes, na maioria das vezes, muito fora do gol, ou chutes fracos, não. São chutes assim, que vai fazer com que o goleiro se esforce para defender. Pode ir num canto que seja difícil de fazer a defesa pelo goleiro. Se a bola não vai no gol, essa bola pelo menos vai mais próxima ao gol. Então o que eu quero dizer é que o chute dele é forte, bem direcionado, e o goleiro tem que se ligar para não levar esse gol. Então é um comportamento muito importante quando a gente assiste Thiago Almada jogar futebol, esse de chutar de longa distância. Thiago Almada também inverte bem o jogo, geralmente da esquerda para a direita, né? Já que eu disse que ele faz essa função mais por dentro e libera o corredor para Alex Telles ou outro lateral do Botafogo. Então ele consegue pegar essa bola mais à esquerda e fazer esses passes para a direita, buscando o lateral do lado oposto, ou ponta pela direita, ou até um volante que se encaixe nesse espaço. Então o Thiago Almada é esse tipo de jogador, de bons passes longos também, e esses passes são precisos, não são passes que escapam muito do domínio do jogador que vai receber. Esses passes são feitos de forma longa e chegam com precisão ao destino, e que deixam companheiros em situações criativas no último terço. Então muitas jogadas de Thiago Almada usando passes longos, como acontecem? Ele recebe essa bola pela esquerda, vê algum jogador passando do lado oposto, seja o lateral, como eu falei, ou um ponta, e ele faz esse passe, né, mais longo, com precisão, para chegar no jogador de destino, e esse jogador geralmente está com o balanço do adversário ainda acontecendo, então ele consegue acelerar com a bola e tentar um drible, tentar penetrar na área do adversário para criar alguma situação de gol, ou uma situação perigosa no mínimo, ali dentro do último terço. Então por isso que é tão importante ter essa virada de jogo rápida, com precisão e sempre no lado oposto, porque isso ajuda a criatividade do outro lado do time, nesse caso o lado direito. Agora, indo para uma análise mais quantitativa, eu tenho alguns dados aqui de Thiago Almada nos jogos que ele fez no Brasileirão de 2024 da Série A do SofaScore. Em relação a passes, ele não tem ainda nenhuma assistência, mas ele já contribuiu muito para que o time fizesse gols de outras formas. Ele tem toques por jogo 61,6 de média, então ele é um cara que participa bastante, seja ali na intermediária, no último terço, sempre tentando criar alguma jogada, trabalhando pelo lado esquerdo majoritariamente, ou utilizando esse passe longo para o lado direito. Grandes chances criadas, né? Até agora nesse campeonato, 2 grandes chances criadas. Ele tem passes decisivos por jogo, uma média de 2,4. Então a cada jogo que ele faz no Botafogo, ele vai deixar ali 2 situações claríssimas de gols, né? Para o atacante ou para algum jogador de outra posição. Você percebe aí o impacto que ele tem nos jogos. Ele é um cara que, apesar de não ter oficialmente nenhuma assistência, ele é um cara que contribui muito para o time dele fazer gols. Eficácia por jogo, 87%, então isso tudo que a gente acabou de falar aqui contribui para que ele seja um cara importante, um jogador que tem impacto no jogo do Botafogo. Passes no próprio meio-campo, 92%, e aí para um jogador, né, que tem essa qualidade, dar passes no próprio meio-campo,
é até mais fácil, digamos assim, porque ele vai ter mais companheiros ali do lado dele, vai ter volantes, vai ter zagueiros, então se ele descer um pouco mais para receber essa bola e tentar trabalhar desde lá de trás, é mais confortável, uma vez que ele é um jogador muito bom tecnicamente, então lá no começo do campo vai ser mais fácil para ele fazer esses passes. Passes no meio campo do adversário, 82%, diminui um pouco, né? Já que o grau de dificuldade no último terço é sempre maior do que na sua própria área, mas mesmo assim ele apresenta um número muito grande de 82%. Bolas longas, 77% de aproveitamento. Isso combina muito com aquilo que eu falei para vocês durante a análise qualitativa, que ele é um jogador que tem ótimo índice em bolas longas. Ele é um cara que sabe fazer essas inversões, lançamentos, deixar algum jogador em boas condições para poder criar ali no último terço através de passes longos. Lançamentos certeiros, né? 64%, percebam que a média é muito alta, é 60%, é quase 80%, então é um cara marcado por essas bolas longas em relação a passes também. E cruzamentos precisos, e aí nem é função dele, é muito mais dos laterais, nesse esquema de jogo que Arthur Jorge joga com o Botafogo. Mesmo assim, 38%, quase 40% para um jogador que não tem essa função como prioridade. Passando aqui rapidamente pela parte defensiva dele, trazer alguns números: bolas recuperadas por jogo, 4.3 de média, então não dá para dizer que a Almada não tem uma contribuição defensiva. Ele é um jogador que, apesar de ser baixinho, ele é veloz, ele sabe marcar, ele tem uma consciência tática muito boa sem bola também. Dribles sofridos por jogo, uma média de 1.8, nada demais. Então isso só prova que é um jogador que contribui sem a bola e é essencial no time do Botafogo. Então ele agrega a sua equipe ofensivamente, mas eu também quis trazer esses números aqui defensivos para a gente entender como ele contribui sem bola. E outros dados aqui, outros números, né? Dribles certos, 52%, só prova aí toda a técnica que ele tem, todo o jogo de corpo, com esconder a bola nos seus pés. Ele consegue fazer bons dribles, aliar velocidade, técnica, físico. Então ele consegue gerar esse drible graças às competências técnicas e físicas que ele tem. Disputa de bola vencidas, 37%. Duelos ganhos pelo chão, 36%. Duelos aéreos ganhos, 40%. Então é irônico, né? Ele ganhar mais duelos, mais bolas pelo alto do que por baixo. É um cara que tem 1,71 m de altura, mas é muito importante defensivamente para sua equipe também. Então a gente trouxe aí números, eu expliquei aqui os principais padrões do estilo de jogo de Thiago Almada e tudo isso converge para que a gente entenda que é um jogador hoje fundamental no Botafogo, com e sem bola, e que é um dos protagonistas do time carioca, tanto no Brasileiro como na Libertadores. Libertadores, inclusive, que mais tarde nós temos o primeiro jogo da semifinal, Botafogo e Peñarol, no Newton Santos. Então, Thiago Almada é um cara muito importante para a sua equipe e que tem um futuro brilhante pela frente, seja no Botafogo ou em qualquer outro clube no futuro. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!